Olá mais uma vez a todos aqueles que têm acompanhado as histórias bíblicas do nosso canal. Então vamos mais uma vez para uma história bíblica aqui do Antigo Testamento, lembrando que esses vídeos eles podem servir de diversas formas, né? Tanto para os pais, para que eles tenham uma noção de um conteúdo para utilizar na hora de dar aula aos seus filhos. Pode servir também como até uma aula de reforço para os ensinos bíblicos, pode servir como material para ser utilizado semanalmente, né? Você com as crianças da sua igreja, você pode até ser um voluntário para acompanhar esse trabalho com as crianças da sua igreja e também pode ser até um material utilizado como devocional, né? Então, vocês podem usar isso só como uma base e é claro que vocês vão fazer o aprofundamento de vocês, até pesquisar em outros materiais e aperfeiçoar a partir desse material. Então vamos para mais uma história bíblica do Antigo Testamento e dessa vez vamos falar sobre Deus providencia uma esposa para Isaac. Você encontra essa história em Gênesis capítulo 24. Na história anterior nós vimos que Deus testou a fé de Abraão exigindo que ele sacrificasse o seu único filho, Isaque, como holocausto ao Senhor. E nós vimos que Abraão foi determinado a obedecer a Deus até a última consequência, porque ele sabia que Deus continuaria fiel à sua promessa de abençoar todas as nações da terra por meio de Isaque. Abraão até confiava que Deus podia ressuscitar Isaque. Hebreus 11, versículo 19. Mas Deus impediu que Abraão fosse até o fim, porque já havia ficado claro para Deus que Abraão realmente amava a Deus ao ponto de oferecer o seu único filho como sacrifício. Essa história também nos mostrou que em lugar de Isaque, um cordeiro foi oferecido, foi sacrificado, e isso apontava para o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho, né, o seu filho amado, para que ele morresse em nosso lugar. João 3,16 resume bem o Evangelho. Abraão foi impedido de sacrificar o seu filho, mas Deus foi até o fim e permitiu que seu filho fosse sacrificado. E nós sabemos que é por meio de Jesus Cristo, descendente de Isaque, que todas as famílias da terra foram e são verdadeiramente abençoadas. Depois de tamanha aprovação, Abraão voltou para casa com Isaque e com seus servos. O tempo foi passando e Deus continuou abençoando a família de Abraão, mas ocorreu que a sua esposa amada, Sara, aos 127 anos, a mãe de Isaque, ela morreu. Gênesis 23. E por aquele tempo Abraão percebeu que era chegado o momento para dar continuidade à promessa de Deus. E para isso, Isaque precisava se casar e ter filhos. Mas Isaque não podia se casar com qualquer mulher. Vocês sabem que Deus chamou Abraão para que ele vivesse uma vida separada de todos. Ele foi escolhido por Deus para que ele e seus descendentes se tornassem o povo exclusivo de Deus. E por ter sido escolhido para ser uma nação, ele não poderia se misturar com outro povo, com outras nações. A linhagem de Abraão deveria continuar separada. Abraão foi sempre fiel a Deus. E ao chegar o momento de procurar uma esposa para Isaque, ele tomou todo o cuidado acerca de onde procurar essa esposa. Abraão já era bastante idoso, Então ele mesmo não poderia viajar em busca de uma esposa para Isaque. Por isso, ele chamou o seu servo mais antigo e o encarregou de viajar na busca de uma esposa para Isaque. Abraão deixou bem claro para aquele servo que a esposa certa para Isaque precisava ser de sua parentela, de sua família. Ele não queria de jeito nenhum que Isaque se casasse com os descendentes de Cã,
que foi a linhagem amaldiçoada, né, após o dilúvio. Por isso, ele pediu para que seu servo fizesse um juramento de que ele não buscaria esposas para Isaque no meio do povo cananeu. Mas o servo ficou um pouco confuso e ficou com dúvidas sobre como seria essa sua busca. Como será se a mulher não quiser vir comigo? Será que não é melhor eu levar Isaque comigo? Porque isso assim ajudaria a convencer aquela moça que ele vai encontrar, né, de voltar com ele. Mas Abraão rejeitou completamente essa ideia, porque sabendo que ele deveria crescer como uma nação separada para Deus, ele nem mesmo queria que seu filho voltasse para a terra de onde ele saiu. Ele não queria fortalecer nenhum tipo de contato, de relações, porque ele sabia da necessidade de permanecer como uma nação santa e exclusiva de Deus. Então, no versículo 7, Abraão deu mais uma demonstração de sua fé em Deus. Como o próprio Deus prometeu que abençoaria todas as nações da terra por meio de Isaque, mais uma vez Abraão entendeu que era necessário descansar na providência de Deus. Então ele disse ao seu servo: o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, ele enviará o seu anjo que irá na sua frente e você vai encontrar uma esposa para meu filho. Abraão não deixou Isaque ir com o seu servo e disse ao servo que caso a mulher que ele encontrasse não quisesse voltar com ele, então ele ficaria desobrigado daquele juramento que ele tinha feito. O servo então pegou 10 camelos e encheu de presentes e iniciou a sua viagem. Deus, em sua providência, fez com que aquele servo e sua comitiva chegassem à entrada da cidade de Naor, e lá ele parou para dar água aos seus camelos. Aquele era um momento da tarde em que as mulheres costumavam ir ao poço para tirar água para suas necessidades diárias, né? Então aquele servo levava muito a sério o compromisso que ele tinha com seu senhor. Seu senhor Abraão, né? Ele sabia que estava numa missão santa em favor do servo amado de Deus, Abraão. E certamente ele lembrou o que Abraão tinha dito acerca de um anjo do Senhor ser enviado para lhe ajudar. Aquele servo, ele não queria se utilizar de suas habilidades para procurar uma esposa para Isaque. E sabendo da importância deste momento, ele fez aquilo que foi mais prudente fazer: apelar para a providência de Deus. Então ele orou a Deus. Ele pediu um sinal para saber qual seria a mulher que seria a esposa ideal para Isaque. Ele pediu ao Senhor que permitisse que a moça que desse água de beber a ele e também se oferecesse para dar água de beber aos animais, que fosse ela a esposa escolhida para Isaque. Ele ainda estava orando quando se aproximou uma jovem muito bela chamada Rebeca. Ela desceu ao poço e encheu sua jarra de água. O servo foi a ela e lhe pediu gentilmente um pouco de água para beber. E Rebeca, mostrando atitudes de uma mulher virtuosa, humildemente e rapidamente baixou a sua jarra e deu de beber àquele servo. E logo depois, ela ainda disse que daria água de beber aos animais. Ela tirou água suficiente para dar de beber a todos os animais daquele servo. O servo observava atentamente para saber se seria ela a mulher que o Senhor tinha enviado, a moça que o Senhor tinha enviado para ser a esposa de Isaque. O servo então, em forma de gratidão pelo trabalho de Rebeca,
deu de presente um pendente de ouro e 2 pulseiras de ouro para aquela jovem. E então ele perguntou de qual família ela era, e perguntou também se haveria lugar na casa dela para que ele ficasse junto com seus animais e toda a sua comitiva, né? Porque ele tinha outros companheiros de viagem. A moça respondeu quem era a sua família, e para a surpresa e alegria daquele servo, ela fazia parte da família de Abraão. Ela também afirmou que havia lugar na casa para abrigar todos os animais e também os companheiros de viagem dele. O homem então se inclinou e adorou ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Gênesis 24, versículo 27. Então ele disse que representava Abraão, parente da família de Rebeca. Rebeca então correu para sua casa e contou a todos da sua casa sobre essas coisas. O irmão de Rebeca se chamava Labão e ficou logo interessado no assunto, pois ele viu os presentes que ela recebeu e rapidamente correu para bajular aquele servo de Abraão, né? Convidou ele para entrar em casa e preparou tudo para os animais e também comida para os membros da comitiva. Porém, o servo de Abraão disse que não comeria enquanto não explicasse a razão de sua visita. Então Labão e seu pai Betuel ouviram atentamente a sua explicação. O servo explicou sobre como Deus estava abençoando Abraão com riquezas e também com um filho em sua velhice, e explicou o desejo de Abraão de que seu filho se casasse com alguém de sua parentela e não com alguém do povo cananeu. Ele falou de seu juramento diante de Abraão e também de sua oração junto ao poço e como Deus foi bondoso com ele, enviando uma mulher parente de Abraão. Por fim, aquele servo tão responsável e fiel, estando bem focado no propósito de sua viagem, ele perguntou ao pai de Rebeca: Agora digam se vocês vão ser bondosos para com meu senhor Abraão e aceitar as verdades que acabei de falar. Se vocês, caso contrário, vocês me digam, pois daí eu vou seguir o meu caminho rumo à minha missão. Então Labão e Betuel responderam: Isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora de sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma-a e vai-te. Seja ela a mulher do filho de teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Gênesis 24, de 50 a 51. O servo de Abraão então se prostrou diante do Senhor, percebendo a maravilha do cuidado de Deus, que lhe guiou em toda a sua viagem a fim de abençoar Abraão, o servo do Deus Altíssimo. Em seguida, ele encheu de presentes Rebeca e também deu ricos presentes ao irmão dela e à sua mãe. Só depois disso, aliviado por ter tido bom êxito em sua missão, aquele servo e sua comitiva se sentaram para comer e para beber e passaram ali a noite. De madrugada, ele pretendia voltar para Abraão com a sua missão cumprida, mas o irmão de Rebeca e sua mãe pediram para ele permanecer pelo menos 10 dias, para que eles pudessem se despedir melhor de sua filha amada Rebeca. Mas o servo de Abraão não achou bom permanecer ali, pois ele tinha um compromisso com seu senhor Abraão e por isso ele procurou convencê-los da necessidade de voltar. A família da jovem Rebeca então decidiu perguntar o que ela achava disso. Deus deu mais uma demonstração de cuidado na situação, pois a resposta de Rebeca mostrou que ela era submissa e entendeu o seu propósito.
ela respondeu que estava disposta a já ir embora para se encontrar com Isaac. Os pais dela então se despediram dela e a abençoaram, desejando que ela fosse mãe de milhares. E então seguiram o caminho de volta. Certo dia, Isaac, que sabia dessa viagem daquele servo em busca de uma esposa para ele, havia saído para o campo para a meditação. E de longe ele viu aquela grande comitiva e foi em direção a ela. Rebeca, de longe, também avistou Isaac e perguntou ao servo quem era aquele homem que estava vindo ao encontro da comitiva. Sabendo então que era Isaac, ela tomou seu véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac então tomou Rebeca como sua esposa. E assim, com a alegria do seu casamento e um novo recomeço, ele foi consolado depois da morte de sua mãe. Abraão deve ter ficado muito feliz em conhecer a sua nora. E mais uma vez ele deve ter ficado muito animado em perceber a fidelidade de Deus em cumprir tudo aquilo que ele falou. Era necessário que Isaac se casasse para que então a promessa de Deus fosse cumprida e a sua descendência fosse numerosa como as estrelas do céu e como a areia do mar. Fica claro nessa história como Deus guiou todos os aspectos. A liderança do servo de Deus durante a viagem, a sua atitude de fé, a convicção da família de Rebeca, a submissão da própria Rebeca em entender que se tratava de uma orientação do Senhor e assim o seu desejo de deixar aquela sua família e viajar com aquele homem em direção a Isaac, e também o encontro de Isaac com Rebeca que ocorreu no Senhor. Que bênção maravilhosa! Que maravilhoso depender da providência de Deus. A sua palavra sempre será cumprida. A partir da bênção de Isaac, tendo uma esposa, nós também fomos abençoados, porque foi da descendência de Isaac que nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos as histórias da fidelidade de Deus na vida de Abraão, nós somos fortalecidos em nossa fé, porque nós aprendemos que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, mesmo que em alguns momentos nós não conseguimos entender exatamente o porquê das coisas. Então, que Deus seja louvado sempre. Agora, algumas perguntas para ajudar na fixação da aprendizagem. Por que era necessário que Isaac se casasse? Por que Abraão pediu para o seu servo fazer um juramento? O que o servo de Abraão pediu a Deus em sua oração? E como você pode ver a providência de Deus nesta história? Qual o nome da moça que casou com Isaac? E por fim, a lista dos materiais que nós utilizamos para ajudar na elaboração desse texto, dessas histórias. Então, que Deus abençoe todos vocês e até a próxima história.